Hoje é dia 5 de novembro de 2024. Não há outra notícia em destaque nos jornais de todo mundo que não seja a eleição americana, que acontece hoje e só terá o seu resultado nos próximos dias. Aquele que é o representante do processo eleitoral nos Estados Unidos fala em 10 a 13 dias e diz que a eleição vai ter uma apuração rápida. Vejam só a comparação com aqui o que nós tivemos no processo eleitoral brasileiro. Em questões de horas já tínhamos a eleição definida, todos os votos computados. Mas nos Estados Unidos, vocês sabem, é diferente. Cédula de papel, votação múltipla, não só aqueles que escolhem, por exemplo, os delegados que vão escolher o presidente da República, mas também outras eleições que acontecem, municipais, estaduais, referendos e tudo mais. Hoje é o dia de sabermos a largada das apurações e também o último dia para os eleitores americanos escolherem entre Donald Trump e Kamala Harris. Dois perfis diferentes. Ela pode se tornar a primeira mulher a ser presidente dos Estados Unidos da história. Tem um passado ligado à promotoria pública e é filha e descendente de imigrantes, uma mulher negra. Isso está sendo enfatizado, essas características no seu currículo. Ele já foi presidente dos Estados Unidos, perdeu a última disputa. Se for eleito desta vez, vai ter os seus últimos 4 anos como presidente da República, porque lá o presidente dos Estados Unidos só pode ocupar o cargo por 2 vezes, consecutivas ou não. É a lei americana. Donald Trump, branco, da região de Nova York, e teve a sua trajetória calcada no mercado imobiliário e nas comunicações. Afinal de contas, é um fenômeno das comunicações. Gostem ou não do Trump, nós temos que reconhecer isso. Mas o processo eleitoral americano é complexo e numa decisão dessa, em candidatos com um nível bem mais baixo do que já tivemos ao longo da história americana, a situação fica ainda mais acirrada, porque as pesquisas mostram a possibilidade até de um empate. Esse empate ele pode não chegar muito próximo, justamente porque o processo americano é diferente. Como, por exemplo, um dos candidatos podendo ganhar de lavada. Se naqueles estados onde a disputa ela está ali na margem de erro e nós tivermos uma diferença de votos que possa levar a chegada do outro candidato, não do favorito, a um placar mais elástico. Tudo isso desafia a matemática. E por falar em desafio a matemática, os americanos gostam de números pares, justamente para dar confusão. Vejam só que nesse clima, de incerteza e de uma disputa muito acirrada, e no primeiro condado, pequenininho, com 10 votos, nós tivemos um empate entre Kamala Harris e Donald Trump. Nós podemos ter isso em âmbito nacional. E como que a questão vai ser resolvida se nós tivermos empate? A Câmara dos Deputados vai decidir quem é o presidente. E não é uma votação por número de deputados, não é a maioria dos deputados. É um voto por estado. Ninguém sabe ainda direito, até vou perguntar isso daqui a pouco para o Cláudio Zaidan, porque eu não achei essa informação, como que nós teremos a definição de quem vai representar o estado. Quem será o parlamentar que vai ter ali a missão de levar o voto do estado para escolher o presidente da República. E no Senado não, no Senado a situação é mais simples, Um pouco mais simples pelo menos, porque daí cada senador tem direito a um voto e a maioria vence. Mas também temos um problema, porque são 50 senadores, como eles gostam de números pares para colocar a situação ainda mais complexa. Mas isso tudo, claro, vai depender da apuração das urnas. A apuração começa imediatamente, vai durar aí pelos próximos dias. Tem a situação inusitada também do candidato ter mais votos e não levar. Isso já aconteceu 2 vezes na história. O George Bush venceu o Al Gore, se tornou o presidente da República, mas não teve a maioria dos votos. E o Donald Trump contra a Hillary Clinton, mais recentemente, também se tornou presidente dos Estados Unidos, apesar dela ter um número total de votos maior. É assim que funciona, porque os delegados levam todos os números que eles têm de um estado, quando um dos candidatos vence. Então, se um candidato venceu ali em um estado, ele leva todos, inclusive os delegados do opositor. E com isso nós temos a contagem final dos votos. A imprensa americana
tem se posicionado cada vez mais de forma aberta na preferência pelos candidatos. Essa é uma diferença também que temos em relação ao Brasil. Apesar de aqui identificarmos, né, analistas com algum tipo de preferência, isso é feito na base ali do comentário em um determinado quadro. De maneira geral, a imprensa brasileira ela dá espaço de forma igual para os candidatos que estão concorrendo. As entrevistas